Quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de uma crença de milhares e milhares de anos. Era uma prática regular no Antigo Egito. Isso veio se passando de geração em geração, constava inclusive nos livros cristãos, e conta-nos a história que no ano de 553, em um concílio de Constantinopla, Teodora, que havia sido uma mulher cobiçada e casada com o rei, ela era prostituta. E o rei se apaixonou por ela e se casaram. Mas as suas amigas da era de prostituição não deixavam por menos, no sentido de hostilizá-la, de chamá-la de a rainha prostituta, e por aí lá se vão as coisas mais. Então Teodora, tendo conhecimento da reencarnação, exige de alguma maneira que o seu marido, no concílio de Nicéia de Constantinopla de 553 depois de Cristo, fosse retirado dos livros cristãos da época a palavra reencarnação. Então repare como uma atitude de uma criatura que não tinha nenhum tipo de moral a não ser medo, porque ela tinha medo que as colegas que foram de profissão dela reencarnassem e viessem matá-la. Então ela pede ao marido que tire o nome de reencarnação dos livros, vamos chamar de bíblicos, né, daquela época, e a partir daí parou-se de falar em reencarnação e começa a se utilizar um termo de ressurreição, que na verdade é outra realidade. Reencarnar é voltar ao corpo físico. Ressuscitar é acordar. Ressuscitar a gente faz no hospital quando alguém está passando mal, através do choque, ressuscita a pessoa volta a si, né? Reencarnar, não. A pessoa volta a ter um corpo novo e vive. Então ela, com muito medo de ser perseguida e morta pelas suas colegas, entre aspas, que eram, conta-se que eram mais de 300 mulheres que ela mandou matar, que eram amigas dela de prostíbulo. Ela então exige que o marido faça isto, retire dos livros sagrados a palavra reencarnação. E a partir daí não mais se fala no termo reencarnação, o que eu acredito plenamente que traz um prejuízo gigantesco para a humanidade. Porque a reencarnação nos traz um sentimento de valia muito grande, porque você saber que pode retornar ao corpo físico em outra existência e que esse corpo físico poderá ser esculpido de doenças severas, de distrofias, né? Enfim, essas coisas que a gente vê na vida prática, né? Crianças que nascem atrofiadas, com problemas esqueléticos, com problemas de cegueira, com problemas dos mais variados tipos, né? Isso nada mais é do que a lei da reencarnação se fazendo presente na vida. Aí alguns haverão de pensar, mas isso não estaria sendo um castigo de Deus? Não. De jeito algum. Veja, por exemplo, a história de Martin Luther King, que eu sempre trago aqui na prática, nas minhas falas com vocês. Martin Luther King, numa vida anterior, foi ele quem assassinou o presidente Abraham Lincoln por ter abolido a escravidão. Então Luther King reencarna desta feita como um negro e é morto a tiros
da mesma maneira como ele fez em vida anterior, retirando a vida de alguém que fora tão querido, né? Como Abraham Lincoln. Então é a lei da justiça divina, a reencarnação. Então Doroteia exige que o seu marido tire o nome Reencarnação dos Livros Sagrados no ano 553, Concílio de Constantinopla ou Concílio de Nicéia, como também é conhecido, com medo dela ser morta pelos seus algozes, por aqueles a quem ela fez o mal em vidas passadas. Olha, minha gente, se a gente não tiver cuidado, a gente cai em fria, sabe? Jesus nos alertou muito, haverão falsos cristos e falsos profetas. Todas as nossas problemáticas, todas elas, todas, não escapa uma delas. O receituário já está no Evangelho, está na Boa Nova. Quando eu digo receituário, estou dizendo que o tratamento já está lá previsto no livro Evangelho. O Evangelho é a vida de Jesus, as palavras que ele disse, o comportamento que ele teve. Por isso que eu penso que se nós estudarmos bem e para valer o Evangelho, se estudarmos bem e para valer a vida de Jesus, estaremos de bom tamanho. Não vejo como ser de outra maneira. Nós não podemos nos afastar do conhecimento, da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Haverão falsos cristos e falsos profetas. Então ficai atento a isto, não é? Se você sabe que vai ter que voltar aqui a esta terra, em um novo corpo, e você vai ter que resgatar todos os males que você porventura fez aqui, isto é um convite muito óbvio, muito claro a que você só faça o bem. Faça o seu melhor, não é? Faça o bem sem olhar a quem. É a chamada justiça divina, né? Ninguém responde por erro de ninguém. Os erros que os meus pais cometeram, eles terão que responder cada um por si só. Os erros que eu terei que responder em vidas futuras, sou eu quem vou ter que responder. E a vida é uma ascendência. Eu quero dizer que a vida é feita para que a gente evolua, cresça cada dia, né? Então vamos buscar essa verdade, né? O crescimento, a evolução. Vamos buscar essa verdade que nos liberta, né? A reencarnação. Seguir em frente. Não há outra opção. O que Allan Kardec fez em 1857 foi colocar essas coisas em preto e branco nos livros. Mas é bom lembrar que a reencarnação voltou a ser assunto falado após o ano de 553, principalmente na Idade Medieval, em que as pessoas que viam, pessoas que já morreram, eram queimadas em fogueiras como bruxos pela Igreja Católica, é bom que se diga. Escreveu, não leu, vai ter problema. Então, eu peço a você que tenha muita paciência, estude bastante para você evoluir, para você crescer.
Que Deus esteja em seu coração. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.